Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos na presença de Deus essa noite. Que bom, na verdade é um privilégio estarmos aqui para adorar ao Deus vivo. E eu quero te convidar para ficar de pé, para juntos nós celebrarmos a vida que temos nele e declarar que nada é impossível àquele que crê. Porque para quem está do seu lado, nada é impossível para quem crê. Nada é impossível. Todas as coisas nosso Deus pode fazer, porque tudo está nas mãos dele. Nós servimos o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, por isso vamos celebrá-lo. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador, nosso Redentor. Todas as coisas estão em suas mãos. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Vamos declarar uma só voz em ti. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos amados, se creres, disse o Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Essa é uma palavra tão poderosa que nós cantamos, irmãos meus, que nós precisamos se apropriar deste crer. Crê no Senhor Jesus. Se creres, verás a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar nessa hora, quero chamar você a levantar as suas mãos diante do Senhor, como um sinal de redenção diante dele, se render diante do Senhor. Se render diante do Senhor, declarar: tu és maior do que todas as coisas, Senhor. Me rendo diante de ti. Ah, que seja verdade o que acabamos de declarar. Eu creio em ti, creio em ti. Ah, Senhor, é verdade que a nossa fé é aprovada quando vêm as circunstâncias, quando as diversidades, quando de repente surge. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós somos provados, e o Senhor conhece corações, ó Pai, que nesse dia tem passado por provas, e nós oramos, Deus, fortaleça a fé, traga ânimo a quem está desanimado, receba a alegria do Senhor Jesus, a força do Senhor, a alegria do Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Senhor, venha renovar a fé, venha fortalecer, Pai. Muitos estão aqui somente carregados pelo Teu Santo Espírito, porque por si mesmo não há mais força, e nós oramos, Deus, fortaleça, traga graça, Senhor. Ah, se creres, verás a glória do Senhor Jesus. Se crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Ah, o poder do crer, Pai, nós cremos, sim, que tudo é possível aquele que crê. Por isso que nós mais uma vez declaramos: tu és o Senhor que nos leva a crer. Tu és digno de toda adoração, digno tu és de toda confiança, Senhor. Te bendizemos e te exaltamos. Receba, Senhor, nessa noite toda adoração, todo louvor no nome de Jesus. Com as tuas palmas, mais uma vez, glorifica o nome do Senhor Jesus. Exalte a Ele, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Estenda também essa paz que está no seu coração sobre o irmão que está do seu lado, declarando a ele, a ela: paz de Jesus, paz do Senhor seja sobre a tua vida. Receba renovo do Senhor. Você também que nos assiste por meio dessa transmissão, que a paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Glória a Deus. Pode tomar no seu assento, por favor, queridos irmãos, amados. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Que alegria recebê-los aqui. Como é bom estarmos juntos nessa terça-feira tão especial para exaltar e adorar ao nosso Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez fazer um convite para você que ainda não é membro dessa igreja. Nós já estamos com data marcada, logo nós iremos dar o start nesse curso de integração. Você que não é membro dessa igreja e deseja tornar-se membro, conhecer melhor nossa visão, conhecer melhor a palavra, eu encorajo você a vir, fazer sua inscrição na secretaria, deixando o seu nome, que logo nós iremos fazer contato com você,
para que nós venhamos dar os passos para a integração. Eu creio que você tomará a melhor decisão na sua vida ao se render ao Senhor Jesus e fazer parte dessa igreja. Outro recado, irmãos meus, essa semana nós teremos a graça do Pai, fruto maduro, depois de amanhã, quinta-feira, dia 7, e queremos aqui recebê-los, tá? O vovô, a vovó, receber aqui os amados acima de 60 anos, para estar conosco numa tarde muito abençoada, às 14 horas, e eu creio que será um tempo muito especial. Gente, é um momento tão maravilhoso, a gente vem para servir, mas é nós que somos abençoados. É por isso que eu entendi, pastor, porque tem tanta gente, tanta equipe abençoada e alegre nessa equipe do fruto maduro, porque é a gente que recebe, nós que recebemos, nós que somos abençoados ao servir. Aliás, quando a gente serve, nós é que recebemos, nós que recebemos a alegria, a graça do Senhor Jesus. Eu quero chamar você também, queridos, com a graça do Pai, nós demos hoje o start em mais um desafio, mais um projeto, com a graça do Pai, um programa que tem um propósito de abençoar. Olha só o nome, vai valer a pena. Ei, quantos ouviram hoje? Quantos ouviram ou já estão sabendo? Olha que maravilha. Queridos, guarde essa informação. O programa, com a graça do Pai, nós teremos todas as terças-feiras, das 10 da manhã às 11 horas, tá joia? Das 10 da manhã às 11 horas, pela Rádio Sertão, e também teremos a transmissão pelo Facebook. Você poderá estar se conectando, participando. Hoje nós tivemos a alegria de estar lá, compartilhando a palavra, e foi uma bênção de ver quantas pessoas já estão respondendo, sendo que o propósito realmente, irmãos, é de abençoar, é glorificar o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Quero encorajar você a estar divulgando, compartilhando, tá certo? Porque cremos que isso vai ser para glorificar o nome do Senhor e ser também uma bênção para evangelizar e edificar a fé de muitas pessoas. Por último, irmãos, recado para a semana especial do feriado aí de Páscoa, né? Que nós não celebramos a Páscoa, foi bem claro isso já, mas celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. E se atente nessa programação que teremos do dia 14, nós teremos uma vigília da paixão aqui na igreja, às 22 horas, tá joia? Será um tempo também muito precioso, muito abençoado. E no dia 15, na sexta-feira, nós teremos a mesa da ressurreição. Nós iremos explicar daqui a pouco os detalhes melhor, para que você se organize, para que você venha participar também dessa programação, que será realmente uma bênção. E pela manhã da ressurreição, domingo, teremos uma grande celebração às 6 horas da manhã no ponto. Estaremos iniciando uma grande celebração a Jesus, aquele que está vivo e habita em nosso meio. Exaltar o nome do Senhor Jesus. Após teremos um momento de comunhão, um café maravilhoso, e aí sim, às 19h30 teremos musical da ressurreição. Será também um tempo muito especial. Se programe, esteja participando, irmãos. Isso é um final de semana, será muito especial para a nossa vida, nossa caminhada como igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos nessa hora continuar adorando ao Senhor Jesus e fazer isso também através dos dízimos, das ofertas. Você que deseja nessa noite ofertar, dizimar, devolver seu dízimo e oferta, faça isso sempre com gratidão, com uma alegria. Quero chamar você a se colocar de pé, queridos. Nós iremos nessa hora... Só interromper um minutinho, o pastor é novo aqui, às vezes, pode sentar, às vezes ele acaba se perdendo nos avisos. Quero dar uma ajuda aqui nele aqui. Esqueceram de dar o maior aviso de hoje. Hoje é aniversário dele. Ele assustou aqui, ó. Assustou, né? Dá todos os avisos, não avisa isso, tão importante para a gente poder orar e abençoar a vida dele. O Luiz vai fazer agora uma entrega de um presente simbólico do nosso conselho. Nós somos gratos a Deus por Deus ter nos colocado, né, na vida dele, ele na nossa vida, a Gisele, toda essa família. E nós queremos estender aqui a nossa gratidão como igreja de ter você aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe grandemente, Deus te fortaleça. Aqui está um presentinho, vamos aplaudir ao Senhor novamente. Obrigado, irmão. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar o nosso pastor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, Pai.
que o Senhor possa abençoar os seus caminhos, abençoar o seu coração e fortalecê-lo a cada dia mais, ó Deus. Nós te louvamos pela oportunidade de ter conhecido a Ele e a sua família e pedimos que o Senhor dê a Ele jornada feliz e próspera, segundo a tua poderosa mão. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Acho melhor eu continuar aqui depois do susto, né? Vou continuar. Queridos, vamos colocar em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, agradecer a Deus pela sua generosidade. É graças a você que nós podemos sempre continuar seguindo em frente, sonhando mais e melhor também. Enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e também a sua oferta. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, só a Ele. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino, o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Nós celebramos a Ti, Jesus. Como igreja cantamos alto, Pai, para que todos ouçam que o Senhor é Rei, o Senhor governa sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos. O Senhor governa. O Senhor é Rei sobre todas as coisas, nada foge do seu reinado. Por isso nós celebramos, pois temos um Rei justo, um Rei fiel,
um Rei eterno, um Rei que tem todo o amor e para todos sempre. Amém. Tua igreja ergue a voz pra declarar um só povo cantando bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Glória a Deus. Quantos estão aqui na segunda, terceira e quarta semana da campanha? Quantos estão? Glória a Deus por você que está perseverando, queridos. Quero chamá-los para que venham aqui à frente neste momento, por favor. Já vai chegando aqui a equipe da intercessão. Temos aqui intercessores que vão estar orando com os homens, com os irmãos, e as intercessoras que vão estar orando com as mulheres, com as irmãs. Então sai do seu lugar durante essa canção, nós vamos estar aqui orando pela sua vida, segunda, terceira e quarta semana. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você crê no Deus do sobrenatural? Você crê que Ele pode transformar a sua vida? Você crê que está escrito nas mãos dEle, que Ele te ama, que Ele te quer bem, que Ele quer o seu melhor, que Ele quer fazer o impossível na sua vida? Vamos declarar juntos então: Deus de milagres, aquele que era, que é e que há de vir, Deus eterno, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Oh Deus,
O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Você crê? Vamos declarar aquele que era e há de vir, Ele virá, no seu poder vai ressurgir, ressuscita os mortos. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Nós cremos, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cremos, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cremos em Ti, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos declarar: sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cremos em Ti, Espírito Santo. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos declarar aquele que era mais uma vez. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. E Ele faz. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Vamos cantar como mortos que reviveram. Aquele que era e há de vir, em seu poder, em seu poder vai ressurgir. Vivemos. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Hoje vivemos por fé. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se você crê no sobrenatural nessa noite, aplauda Ele, pois Ele é digno, Ele faz. O Deus do sobrenatural. Aleluia, nós cremos, Senhor, aleluia. Você crê, amém? Então pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por alimentar esse momento, incendiando a nossa fé nesse lugar, que nós cremos que é a terça da esperança, dia de renovar a nossa fé e também a nossa esperança. Antes de falarmos sobre ansiedade, eu tenho um aviso importante, talvez interesse a você. Em 2019 eu fiz um estudo de mestrado que baseou uma tese em cima das mães, em cima do tema de monoparentalidade, ou mães solteiras, né? Hoje se fala até em mãe solo, mas vamos continuar com esse tema aqui, mães solteiras. O que acontece? Pessoas que cuidam dos seus filhos sozinhas. E nós fizemos uma entrevista aqui com mães solteiras da nossa comunidade e descobrimos alguns elementos que nos fez solidarizar com algumas necessidades. Então nós estamos agora, depois que a pandemia já deu uma diminuída e a gente pode pensar novos ajuntamentos, nós estamos agora inaugurando esse ministério de mães solteiras aqui na nossa comunidade. As vagas são limitadas, nós não podemos atender Sertanópolis todo, mas nós gostaríamos de oferecer isso para você que está aqui conosco, frequentando a nossa igreja, participando, não precisa ser membro da igreja, para você dar o seu nome. Nesse Ministério de Apoio a Mães Solteiras, nós teremos apoio psicológico gratuito, tá bom? E profissional, nós teremos auxílio social, nós teremos também cuidado espiritual, cursos oferecidos para as mães, né, passarem essa fase na educação, na proteção dos seus filhos. Então,
nós queremos oferecer esses recursos a todas as mães solteiras ou mães solos que se encontram no nosso meio. Aqui nós não queremos julgar, nós não queremos enfatizar prejuízos que foram tomados por decisões anteriores, nós queremos ser um alívio e uma bênção. Então, se você deseja, por favor, não se envergonhe em dar o seu nome. Se você sentiu que isso pode te ajudar, por favor, passe na secretaria, ligue durante a semana, dê o seu nome que nós vamos fazer um contato para prepararmos o nosso primeiro encontro, organizarmos os dias, para que você possa participar conosco e ser muito abençoado, tá bom? Passe na secretaria e deixe o seu nome, nós estamos com uma grande expectativa de poder ser uma bênção e um alívio a esse grupo de pessoas que tanto precisa, não apenas de cuidado espiritual, mas de outros também que nós queremos oferecer. Agora sim, vamos falar da ansiedade, que é o tema da terça-feira da esperança. Nós queremos vencer a ansiedade. Então, a gente não está falando de ansiedade no sentido de exaltar ou se tornar refém dela. Nós estamos falando de ansiedade no sentido de superar, vencer e aprender a lidar com esse sentimento que visita constantemente nossa vida e também o nosso coração. Semana retrasada eu dei uma definição sobre a ansiedade. Se você estava aqui, você pode se lembrar. É algo que ameaça os valores que nós consideramos como fundamental. O que é a ansiedade? É uma ameaça contra os valores que nós consideramos como fundamental. Por exemplo, para você o fundamental é ser o provedor da sua casa. Então ficar desempregado é uma ameaça gigantesca ao ponto de você ficar muito ansioso com isso. E até no seu estado atual de emprego você fica imaginando possibilidades de estar desempregado. Para uma outra pessoa que o valor fundamental não é ser provedor, a possibilidade de desemprego não traz tanta ansiedade, tanta preocupação assim, está vendo? Então ela muda, se altera, ela se transforma à medida de cada pessoa e de acordo com os seus valores. Mas existe algo que é comum a todos nós, uma definição que é para você e para mim. A ansiedade, ela é um sentimento de insegurança diante de algo que se apresenta como ameaçador. Então a ansiedade é um sentimento de insegurança que se apresenta diante de algo ameaçador. O que isso acontece? Gera em nós uma tensão e um estado de atenção. Então gera em nós esse estado de alerta ao ponto de nós dizermos, está me ameaçando, é um perigo e eu preciso responder a isso. E como é que a gente faz para ter uma resposta imediata diante de algo que nos traz algum tipo de ameaça? A palavra mais fundamental e a palavra mais precisa é medo. O medo é a resposta imediata diante de algo que nos ameaça. E você não consegue viver sem isso. Tem pessoas que dizem, olha, venha, nós vamos agora destruir todo o medo. Irmãos, não dá para destruir o medo. Vem agora, você vai ficar livre e liberto desse medo. Irmãos, não dá para libertar do medo. Medo é um presente que Deus nos deu para proteger a nossa vida. É através dele que quando a gente vai dar um passo para fora do meio-fio e escutamos uma buzina, nos faz retroceder imediatamente. É que quando nós estamos numa condição perigosa ou escutamos alguém forçando a porta da nossa casa, imediatamente nós trazemos uma resposta, a gente não pensa, a gente reage. Diante de uma situação de perigo, de um som desconhecido, ou até mesmo do rugido de uma onça. Lembro que eu estava no Pantanal uma vez, fazendo trabalho com os ribeirinhos, e o nosso barco precisou ancorar próximo à margem, porque nós estávamos no meio de uma tempestade, e depois que a tempestade passou, nós ficamos ali naquele cantinho, e daqui a pouco a gente escutou o esturro de uma onça. Queridos, é uma coisa aterrorizadora. É uma coisa assim que eu falo, é impressionante. Pior que isso, só um rato, irmãos. É verdade, eu não sei quanto a você, mas eu vejo um rato, meu sistema de medo, ele imediatamente se processa dentro de mim. Primeira vez que eu vi um rato na minha casa, né, quando casado, acho que foi a grande decepção para minha esposa, né? Passou um rato lá, ela pegou uma cadeira, subiu em cima, falou, faz alguma coisa. Eu falei, pega uma cadeira para mim. Porque realmente o medo é uma reação imediata diante daquilo que nos ameaça, e ele nos preserva, ele nos salva. Graças a um sistema que foi implantado por nós, que não foi evolução biológica, não tem nada a ver com o cérebro reptiliano, com a ideia de que nós somos ancestrais, ou nós somos ancestrais diretos dos macacos, não tem nada a ver com isso. Deus implantou em nós um conjunto de neurônios que são chamadas de amígdalas. Nós temos 2 delas no nosso cérebro, elas trabalham em conjunto. Então a gente poderia hoje, inclusive, fazer uma oração de agradecimento. Senhor, graças te damos pelas amígdalas. Porque se não fosse essas, e não é a amígdala aqui que nós falamos, é a interna e cerebral, graças a elas nós ainda estamos aqui. Graças a elas, nosso sistema de alerta e de medo funciona, preservando a nossa vida. Porque quando ela acontece,
ela imediatamente nos traz aquele sentimento biológico que eu preciso me defender. O problema é que essa amígdala, ela é acionada por qualquer situação de ameaça. Ameaças reais e ameaças irreais. Ela não consegue definir o que é real ou o que é irreal. Ela simplesmente diz para você: cuidado, tem uma ameaça aí para você. Pode ser uma onça esturrando do lado de fora do barco, ou uma notícia que você recebeu da Bolsa de Valores que diz que a economia está em recessão. Ou seja, ela diz para você: cuidado, perigo, alerta máximo. E ela coloca você em sistema de alerta constante e contínuo. Mas ela não é em si ruim. É o processo que ela opera em nós que pode ser definido como bom ou ruim. Quer ver? Nós temos aquilo que nós chamamos de uma amígdala biológica, que é o processo de nos preservar, que Deus implantou e deu para a gente se proteger das ameaças da vida. Mas também temos o sistema psíquico, que na verdade é algo da nossa realidade mais pós-moderna. A gente tem medo da recessão, do desemprego, do câncer, a gente tem medo da má alimentação, da velhice, temos medo do coronavírus, coisas que não existiam anteriormente, mas que hoje fazem parte do nosso conjunto de ameaças virtuais e reais, que na maioria dos casos não vai acontecer na nossa vida, mas que ainda assim continuamos a ter medo. Por isso que a ameaça que nós vemos aqui, ela pode ter dois níveis. Primeiro, ela pode estar do lado de cá como aquela que preserva e que protege. A amígdala que trouxe você até aqui em proteção, te livrando de pular de um penhasco, ou de ficar muito perto de um parapeito, de um prédio. Ela disse para você: cuidado, é perigoso. Ela te protegeu até aqui. Mas tem uma outra que talvez esteja prejudicando você. É aquela que te paralisa. É aquela que te traz prejuízo. Por exemplo, uma mulher tem tanto medo de que seu marido seja infiel com ela, tanto medo, que ela começa a criar neuroses, criar imagens, ela começa a fazer um vasculhamento na vida do marido, que começa a incomodá-lo, que começa a questionar sua fidelidade. Um homem sério, sensato, fiel, amoroso, mas que de repente o medo da mulher irreal foi tão forte que ela começa a mudar seu comportamento, muda seu comportamento sexual, muda seu humor dentro de casa, começa a ser uma pessoa tosca, uma pessoa desagradável, e aí o marido começa então a ficar mais distante. De repente essa mulher perde o casamento e diz: está vendo? Era isso que ia acontecer. Na verdade, foi a amígdala que jogou para ela uma grande ameaça, e ela não soube processar. O excesso de ansiedade com traição. O camarada tem medo de perder o emprego. Aí ele fica naquela neurose: se perder meu emprego, meu patrão deve estar conversando com alguém, essa pessoa que entrou no meu setor, ela vai tomar o meu lugar. Ele começa a se defender, ele não consegue mais se concentrar, não consegue mais entregar com excelência, e de repente o patrão diz: olha, sua produtividade caiu muito nos últimos meses, eu vou precisar demitir você. Quem foi que perdeu o emprego mesmo? Ele próprio. Por causa de quando ela não consegue processar, é o medo que paralisa e que prejudica. Não, é aquele medo precioso, poderoso e preservador que Deus deu para nós, para a gente seguir na vida. Então o que isso acontece? A amígdala não sabe o que é real e o que é irreal, ela simplesmente joga a situação de ameaça que nós informamos ela que temos e nos coloca nesse estado de alerta. Ela é o nosso alarme, queridos. Quando você coloca um alarme no seu carro, quando coloca um alarme na sua empresa, na sua casa, o que ele diz? Quando algum intruso vai entrar, ele avisa que não é bem-vindo, ou avisa que você precisa tomar providência. É isso que Deus implantou em nós, é um presente de Deus. Cuidado com o que está vindo, você precisa se defender disso. E o que acontece com esse sistema de alerta? Graças a ele, queridos, graças a ele. Não sei se já aconteceu com você, mas por exemplo, um cachorro veio, latiu bem pertinho do seu pé, e aí você precisava, olhou para um lado, olhou para o outro. Você pensou de que o muro era alto, de que poderia ter espinho do outro lado, que tinha um arame farpado? Você pensou nisso daí? De repente você estava em cima do muro, não é assim? É o que ela fez com a gente, ela despertou. Irmãos, eu não sou muito rural, mas já corri de boi. Eu também tenho trauma. Rato e boi para mim são coisas que dão um certo problema. E corri. E eu não vi como eu passei a cerca de arame farpado. Ela simplesmente estava ali. Quando eu atravessei e eu olhei o boi parado e fungando ainda para mim, bufando, eu olhei: como é que eu passei essa cerca? Então o que acontece? Quando a gente está em condição de ameaça, psicicamente acontece em nós um milagre. As nossas pupilas dilatam, a gente consegue ver mais do que a gente imagina. Quando a gente está tranquilo e desestressado, a gente vê o foco, mas em situação de estresse a gente enxerga muito mais coisas.
Nossa respiração altera, dando para nós mais oxigenação. Mais oxigenação é mais energia libera em nós mais adrenalina. A adrenalina descarregada torna a gente mais forte, mais rápido, mais ágil, e a gente não precisa processar: a cerca é perigosa, o muro é alto, o cachorro é rápido. Eu simplesmente reajo. Esse estado de alerta joga sobre nós cortisol, adrenalina, hormônios que vão fazer a gente reagir e ficar em estado de alerta. Por isso que a gente fica assim, ó. O pastor Rodrigo ficou com medo na hora que ele estava dando um aviso aqui. Na hora que eu falei: olha, desculpa, ele é novo aqui, não sabe dar avisos às vezes, já entrou no estado de adrenalina, de alerta, de cortisol, imediatamente, porque ele identificou uma ameaça. Só que depois isso passa. Agora está bem mais calmo ali, presente na mão, com a esposa do lado, dizendo que bom, essa igreja me ama. Isso passa. O problema é que quando esse sinal de alerta não passa, essa adrenalina, esse cortisol gera em nós um estado constante de alerta, e ele não desengatilha mais. Então entra na síndrome do pânico, que é o medo de ter medo. A pessoa tem síndrome do pânico, por exemplo, tem medo de multidão. Quando ela vê uma multidão, ela diz: eu vou ter a síndrome do pânico, eu vou ficar com medo de ter medo. E é um processo disso, chama de sequestro da amígdala. Ela começa a dizer medo, medo, medo. Ela coloca todo mundo em operação no seu organismo. Por isso que você fica tão desgastada, tão desgastado, tão exaurido. Porque uma situação de estresse, o que faz conosco? Judia do nosso biológico, do nosso psicológico. Então, olhando para esse cenário, para esse quadro, o nosso problema é quando essa amígdala não desengatilha. Ela fica num estado constante de atenção, de ameaça, de medo e de ansiedade. O que é a ansiedade? É o estado de ameaça prolongado. Ficou boa essa definição, não é? Vamos falar de novo? A ansiedade é o estado de atenção prolongado, que não tem fim. Fala para mim, você fica feliz quando o alarme do seu carro está hipersensível? Passa um caminhão do lado, nossa, você está dormindo à noite, deu uma brisa mais forte, um vento, lá na garagem, tem lá na empresa, pombinha passa diante do sensor, tudo dispara o alarme. O que você faz? Você não fica irritado? Fica disparando o alarme todo o tempo? Qualquer coisinha que não é ameaça real, não é bandido, não é incêndio, não é nada, é só uma brisa, ou é só uma vibração e o alarme dispara, você não fica irritado? Quem quer um alarme hipersensível no carro, na casa, na empresa? Por que a gente vai querer isso dentro da nossa mente, não é verdade? E ele aciona qualquer problema, a qualquer situação, a qualquer aparência de perigo, ela aciona e você entra em um estado de ansiedade, preocupação. Será que eu vou perder meu casamento? Será que os meus filhos vão entrar na droga? Será que a minha família está comprometida? Será que eu vou ser despedido desse emprego? Será que eu vou ficar doente? Então ela entra em processo de nervosismo, de atenção a qualquer coisa. Uma mancha na pele, só pode ser câncer. Um estado de recessão, eu vou perder meu emprego. Um problema familiar, meu marido vai separar de mim. Então tudo gera um problema muito maior na nossa vida. E esse é o problema. O problema é que a gente não sabe separar o que é real, uma ameaça real, verdadeira, concreta, do irreal. Então aqui está o segredo. O segredo é você controlar melhor sua amígdala. Então, Deus abençoe você. Que essa semana você procure um terapeuta, um psiquiatra, um neurologista, faça uma ressonância magnética e veja o estado da sua amígdala e, por favor, cuide de si, da sua saúde, jogue menos cortisol, o hormônio do estresse na sua vida, porque isso vai te dar mais saúde, vai te dar mais longevidade e você vai ficar melhor. Beleza? Tá bom? Vocês não vão embora, não? Não vão embora porque aqui não é uma clínica de psicologia e nenhum lugar de palestra de saúde mental, que é uma igreja, não é? Então a gente imagina que a Bíblia tenha um segredo para nos mostrar, para a gente desengatilhar ou desconectar esse fio desse medo constante que gera em nós um estado de estresse, de ansiedade prolongada diante das ameaças da nossa vida. E tem sim, com certeza. Por isso que você continua aqui, por isso que eu continuo aqui, porque Jesus tem um conselho maravilhoso para nos mostrar, para vencermos esses medos irreais que nos levam à ansiedade. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 6, um texto lindo e maravilhoso que você talvez conheça decore e salteado. A palavra preocupação, pessoal, aqui é substituída por ansiedade, tá bom? É a mesma palavra, é merimo. O que é merimo? Merimo é a palavra cortar. Por exemplo, meridional. O que é um meridional? É o lugar onde corta, tá bom?
Então, merimo é cortar ao meio. O que é ansiedade? É uma mente dividida, focos diferenciados, um estado confuso de mente. Então, troque a palavra preocupar por ansiedade, que está tudo certo. Portanto, disse Jesus, no contexto do Sermão do Monte, ele estava falando, ensinando as pessoas a serem espirituais, a viverem os valores do Evangelho, e de repente Jesus olha para aquela multidão, que não tem celular, que não tem... Deixa eu voltar aqui, senão você vai ficar lendo o versículo lá, peraí. Aquela multidão não tem celular, não tem iPad, não tem conexão 5G, que está chegando no Brasil já, eles não têm robotização, automatização do serviço, ameaça de desemprego, não, eles são pescadores, gente simples, gente humilde, gente rural. Jesus sobe, começa a falar no Sermão do Monte a muitas pessoas, ele dá uma olhadinha no rostinho deles e diz, eu preciso complementar isso daqui. Se ele complementou com essa mensagem que a gente vai ler, a uma população campesina e rural há 2000 anos atrás, irmãos, para nós ele ia dar realmente uma palestra de uns 8 módulos, durante 5 anos seguidos. Diante da neurose que a gente vive numa sociedade como hoje, hiperestimulada, hiperexposta e outras coisas que são tudo é hiper no mundo hipermoderno que a gente vive. Então imagina só, Jesus falando aos rurais, imagina Jesus falando a você agora. Vamos lá, então, Mateus capítulo 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a bebida? Observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais, ou seja, não tem vocês muito mais valor do que elas? Então Jesus está falando, calma, estão preocupados demais, ansiosos demais. Imagina a gente hoje ouvindo essa mensagem. E Jesus continua dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? O que vocês estão fazendo com a sua preocupação, a sua ansiedade? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, o que acontece com ela? Hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então Jesus está falando, calma, vocês estão preocupados com comida, bebida, são coisas necessárias, mas se Deus faz tudo isso pelas aves do céu e pelas plantas da terra, vocês não têm mais valor, homens de pequena fé? Gente que está sendo dominado pela amígdala, que não está colocando ela no lugar dela, de ser apenas o medo que preserva e não o medo que paralisa. Então, Jesus arremata dizendo no final do Sermão da Montanha, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, gente que não conhece a Deus, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas vocês são diferentes, porque o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, por isso que Jesus começa a desenhar um outro contexto de superação da ansiedade e preocupação. Então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, não deixe a amígdala ficar criando ameaças irreais, porque amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Como, pastor, eu posso desengatilhar, desconectar esse processo de medo que está acabando comigo? Eu não consigo dormir, sou dependente de medicamentos, Rivotril, fluoxetina, citalopram, são medicamentos constantes para tentar diminuir o meu nível de estresse diante dos medos e ameaças que eu vivo. Eu já disse para você, e preciso repetir, que se você faz uso de medicamento contínuo, com prescrição médica, diante de um problema biológico realmente diagnosticado, está tudo bem, não se envergonhe disso, continue fazendo seu tratamento. Mas se é resultado de uma automedicação, ou até mesmo de uma falta de diagnóstico, cuidado, é melhor você rever os seus conceitos. Porque existem coisas que o medicamento não seria necessário se você tivesse fé, ou Jesus. Mas não quero dizer que você que usa medicamento não tem fé. Então cuidado em colocar palavras na minha boca. Porque aqui nós não somos assim, jogue seu medicamento fora e creia que Jesus vai te curar. A gente não é assim, irmãos. Nós somos responsáveis. Vai lá, converse com o seu psiquiatra, peça para diminuir a medicação, que agora você está se sentindo melhor. Vai manifestando melhoras e vai desintoxicando seu organismo. Agora, se você
está dizendo, eu acho que eu preciso, mas não anda com Jesus, então ande com Jesus. Coloque sua vida no altar de Deus e espere os resultados para depois você tomar medidas mais drásticas, tá bom? Mas vamos lá, Jesus está dizendo aqui, tem um jeito de desconectar essa constante ansiedade, entendendo o que ela é e o que ela faz na sua vida. Então vamos lá, primeira coisa, a ansiedade, segundo Jesus, nesse texto que a gente leu, ela é irrelevante. Ela é irrelevante. O que é uma coisa irrelevante? Sem utilidade, inútil e não serve para nada. Queridos, por que eu não tenho medo de um dragão entrar aqui essa noite e cuspir fogo em todos nós? Porque não existe. Pronto. Por que eu não tenho medo de alma penada? Embora alguns aqui podem até ter, mas irmão, não tem alma penada, não existe, tá bom? Só lê na Bíblia lá que você vai descobrir, existem demônios, tá? Mas alma penada. Por que eu não tenho medo de pular no cemitério 10 horas da noite? E ter medo de uma caveira vir visitar? Porque não existe. Tá? Só isso. O problema da ansiedade é o seguinte, ela se preocupa prolongadamente com coisas que não existem. E essa é a dificuldade. Porque quando, por exemplo, o pastor Rodrigo recebeu uma informação, você fez alguma coisa errada, na minha brincadeira com ele aqui, ele disse, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Depois ele descobriu que aquele medo não era real, ele sentou e passou. Não fez nada errado, foi só uma brincadeira, uma surpresa. O problema é quando a gente não vê que as coisas não são reais, e o irreal e o imaginário ficam se misturando com a gente, e a gente fica assim, meu Deus, vai acontecer, e a gente não acha. Por que não diminui o nível de alerta? Porque eu não identifico que ela não existe. Eu fico imaginando que eu vou perder meu casamento, perder meu emprego, que eu vou ter um câncer, que eu vou morrer de acidente, que se eu andar de avião ele vai cair, se eu entrar no elevador ele vai parar no meio do caminho, aquelas coisas, aqueles medos que a gente tem constantemente. E a ansiedade, ela é irrelevante porque, na verdade, ela só antecipa coisas que não vão acontecer com a gente. Uma pesquisa descobriu o seguinte, queridos, que 92% das coisas que a gente tem medo nunca acontece. 92%. 40% são coisas que estão relacionadas à nossa vida que nunca vão acontecer. 30% são coisas relacionadas ao nosso passado e que a gente não pode fazer nada a respeito. É do passado e pronto. 12% está baseado na opinião dos outros, que os outros dizem que vai acontecer. 10% está baseado na nossa saúde, que só piora à medida que a gente se preocupa mais. 8% das coisas que realmente vão acontecer, a gente precisa estar preparado para encarar. Então é irrelevante, irmãos, ficar assim nessa ansiedade, vai dar certo, não vai, meu filho vai para a faculdade, não vai, não sei. Você tem que trabalhar de quê? O que Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Por isso que a oração do Pai Nosso é tão linda e tão maravilhosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é amanhã, porque o próprio Jesus disse, um pouquinho antes, que o amanhã trará os seus próprios males, seus próprios desafios. Então é o hoje, é o agora, é o conflito que eu tenho agora, é o problema que é real para mim. Então qual é o problema disso? Jesus disse que a ansiedade é relevante, por quê? Você, por mais que se preocupe, você não consegue aumentar a sua estatura, você não consegue ampliar os seus dias de vida. A preocupação não melhora a vida, pelo contrário, só piora. Você vê coisa onde não existe, trata as pessoas como se elas tivessem feito o que você imaginava, né? Deixa eu dar só um exemplo aqui, vai vindo na minha mente, eu vou aproveitando a oportunidade. Você tem medo de ser traída por uma amiga? Aí você maltrata a amiga perto de você. Aí a amiga se distancia de você e você fala assim, pois é, era uma falsa. Não era, é que você maltratou tanto ela com medo de ela trair, que você acha que ela é uma falsa. Medo que não existia, que não era real, mas que você no estado de alerta, de atenção, não conseguiu refletir. Por isso que a gente chama de sequestro da amígdala, porque ela tira a nossa capacidade até de pensar. E a fé não é emocional, irmãos, a fé é racional. Ela, eu creio porque eu sinto. Não, eu creio porque eu penso. O Davi disse, criei por isso falei. A gente libera uma palavra a partir do momento do que eu entendo. Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu não entendo, mas raciocinando diante de um Deus todo poderoso como esse, eu creio, Ele vai fazer assim. Então, a fé e a crença e a confiança não é um ato emocional, não é osmose, não é um arrepio. Eu vou receber uma oração, o pastor orou por mim, eu senti um arrepio, agora foi embora o medo. Não, é a sua decisão de dizer ao seu medo, isso não é real, Deus é maior, Deus está cuidando de mim, Deus vai prover, Deus vai sustentar os meus filhos, eu tenho orado pela minha casa, eu tenho colocado diante do altar de Deus a minha família, e pronto, irmãos. E o nosso coração descansa. Porque a ansiedade, essa preocupação prolongada, ela não ajuda em nada, ela é irrelevante, ela não traz nada de benefício, ela não altera o curso da história, pelo contrário, só piora.
quero perguntar para você, qual foi a última vez que você, ficando ansioso, resolveu um problema na sua casa? Qual foi a última vez que, ficando uma noite sem dormir, você ficou melhor no outro dia para resolver a dificuldade do trabalho? Então, aí está mais uma prova de que a ansiedade, ela é irrelevante. Mas seguindo à frente, temos bastante coisa para conversar. A ansiedade, ela é irreverente. O que é algo irreverente, queridos? Algo que não reverencia. Suponhamos que chegue a Rainha Elizabeth da Inglaterra, e ela venha visitar a IPI de Sertanópolis, e as pessoas têm que passar por aqui e fazer um sinal de reverência à Rainha Elizabeth. Aí passar um camarada desavisado e falar: e aí, beleza? Toca aí, rainha, beleza, tranquilo, de boas. Aí, o que você foi? Irreverente. Você não tratou com a devida reverência e responsabilidade aquilo que é autoridade na sua vida. E é exatamente, a ansiedade, ela é irreverente, porque ela não se dobra diante de Deus. Esse é o problema da ansiedade. Ela não se curva diante do Todo-Poderoso. Ela continua teimosa, ela continua rígida e inflexível, dizendo não, é verdade, você vai perder tudo, Deus não é bom, Deus não está preocupado, Deus não conhece você, Deus não sabe qual é a sua história, Deus não tem o melhor para você, a vida é um caos, é uma miséria. A ansiedade, ela fica posicionada ali, como aquele adolescente topetudo de 15 anos, que acha que sabe tudo. Ele fica lá dizendo: não, eu sei, não, mas eu sei. Como que você sabe? Eu sei porque eu sei. Aí você pergunta para a sua ansiedade: por que você está assim, minha alma? E a sua alma não traz explicação. Por quê? Porque é irreal. Então Jesus disse: olha, essa questão de ficar se preocupando com o amanhã, de você prolongar o seu estado de ansiedade, vai te trazer tantos males que vai te associar a quem não crê em Deus. Então, por isso que Paulo diz em Filipenses 4:6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque andar ansioso é sinal da minha posição de incredulidade. Você não entendeu isso ainda? Olha só o que Jesus disse no texto que a gente acabou de ler: pois os pagãos, quem não conhece a Deus, quem não ama a Deus, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, com essa ansiedade, essa preocupação, é coisa de pagão, é coisa de quem não crê, é coisa de quem não confia, é coisa de quem não descansa. Irmãos, não confunda aqui a ansiedade com proatividade. Tem gente que é proativa, faz as coisas antes, estabelece margem para a sua vida, planejamento, e proatividade é uma bênção. Agora, a ansiedade não tem nada a ver com proatividade, é a pessoa ficar correndo atrás de coisas irreais, com medo constante de continuar a sua vida. Então, preste atenção se o seu coração não está sendo paganizado, porque um coração que não se curva diante da soberania de Deus, e daqui a pouco a gente vai cantar uma canção linda aqui, que diz: eu me rendo para conhecer-te mais. Quem não se rende diante de Deus, acaba abrindo espaço e fazendo um convite especial para a ansiedade vir morar e residir no coração. Então eu pergunto para você, pergunto até para o meu coração nessa noite aqui também: será que eu não estou sendo paganizado por essa vida? Será que eu não estou ficando distante de Deus, porque eu não me submeto à vontade e à soberania dEle? Jesus disse isso: os pagãos que não conhecem a Deus, correm atrás da ansiedade. Será que não está acontecendo o mesmo conosco? E por fim, Jesus apresenta uma outra palavra, que a ansiedade, ela é irreconciliável. O que seja? Eu não consigo carregar ela no mesmo ambiente. Ela é irreconciliável, ela não se concilia com outras coisas. Não dá para você ter fé e ter ansiedade. Não dá para você ser feliz e ter ansiedade. Não dá para você ter paz e ter ansiedade. Ou você tem só ansiedade, ou você tem todas as outras coisas. Ela não se conecta com outras coisas. Então a ansiedade, ela é irreverente porque não se dobra diante de Deus. Ela é irrelevante porque ela não tem utilidade nenhuma, não melhora em nada a nossa vida, só estraga. E ela é irreconciliável porque não dá para andar com ela e com outras coisas. Quer um exemplo? Jesus disse isso no texto que a gente leu, você não percebeu não? E no versículo 33 Jesus diz: busquem, pois, o Senhor em primeiro lugar. É o versículo 33, não 32. O reino de Deus, busquem em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não dá para buscar as outras coisas e esperar que o reino seja acrescentado. Isso é irreconciliável, irmãos. Jesus faz um corte certeiro aqui, faz um corte minucioso dizendo: de um lado está Deus e toda a sua soberania, de outro estão as coisas e todas as suas preocupações. Quem é que você vai abraçar? Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e aborrecer o outro. Jesus diz: o que você quer? Você quer que o reino seja acrescentado? Então busque o reino. Você quer que as coisas sejam acrescentadas? Então busque o reino, porque se você buscar só as coisas, você não vai ter nem o reino e nem as coisas. Bonito isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo falar de novo. Meu Deus, vamos lá, me ajuda. Se você quer que o reino seja acrescentado, você busca o reino.
Se você quer que as outras coisas também sejam acrescentadas, então você busque o reino. Porque se você buscar as outras coisas, você não vai ter nem o reino e nem as outras coisas. São as outras coisas que vão te ter. E aí não é uma relação muito boa quando a gente tem as outras coisas dominando a gente. Inclusive o medo e a ansiedade de perdê-las. Quando não foi Deus que acrescentou, irmãos, quando não foi Deus que deu, sabe qual é o nosso maior medo? Perder, porque a gente sabe que foi por nós. Mas quando Deus deu, é a oração de Jó: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Porque se eu pegar e for meu e Deus levar, não foi Deus que levou, porque Ele não queria nem que eu pegasse aquilo. É interessante essa relação, né? Então tem muita coisa que você está ansioso e ansiosa, segurando, porque Deus não queria que você pegasse. Ou você quis pela sua força, e por isso o medo de perder, e por isso a ameaça constante não te deixa descansar. A palavra para você hoje é: vença o medo então. Vença o medo destacando essa ansiedade até a presença de Deus. Porque sua ansiedade, ou seu medo, é o resultado da sua ansiedade. Queridos, nem todo medo é ansiedade, mas toda ansiedade é um medo, não é verdade? Ficou bonito isso aqui também, né? Nossa, hoje eu estou inspirado, hein? Nem todo medo é ansiedade, mas toda ansiedade é um medo. Tenso, preocupante. E como que a gente faz para resolver isso? Remedinho. Remedinho que eu vou passar para você hoje: Jesus Cristo é tarja vermelha, tá bom? O sangue de Cristo cobre você e elimina essas outras neuroses. Não é nem tarja preta, nem azul, é tarja vermelha. Jesus Cristo cobre você. Esse é o remédio para o seu coração. É a sua confiança no Pai. Por isso que Jesus disse: busque primeiro o reino, porque o Pai Celestial que cuida de tudo isso é o Pai de vocês. A ansiedade despaternaliza nosso coração. A ansiedade tira a nossa dependência do Pai Celestial e coloca a autorresponsabilidade em nós. Eu tenho que prover, eu tenho que lutar, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer, eu tenho que... Meu Deus, é muita coisa, e é mesmo. Porque a paternidade de Deus me faz descansar de que o meu Pai Celestial vai cuidar de mim. Já fui jovem, agora sou velho. Não eu, mas o salmista que disse isso, no Salmo 37, versículo 25. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Porque o justo tem pai. O justo tem pai. Seu pai pode ter desprezado você, o terreno. Seu pai pode ter deixado você em vulnerabilidade social. Mas o Pai Celestial, esse não. Esse está sempre presente. Por isso que a ansiedade despaternaliza o nosso coração e nos faz sentir tão ameaçados, tão vulneráveis. Quando eu volto para a confiança, eu sei que Deus vai me sustentar. Deus vai prover. Então desligue a sua amígdala psíquica que fica falando para você paralisar, que prejudica seus relacionamentos, trazendo medos irreais. E deixa a sua amígdala biológica funcionar para que ela coloque você em estado de alerta para aquilo que realmente você precisa. Um carro, um cachorro, um leão, qualquer coisa que aparecer na sua frente, você saiba correr, fugir e criar alternativas. Mas deixe os outros medos no altar do Senhor. Confie, conforme diz Isaías 26, versículo 2. Olha que, versículo 3, olha que texto bonito. Tu guardarás em perfeita paz. Irmãos, ó, com esse som de teclado aqui no fundo, escuta só. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha que paz, irmãos. É isso que eu quero ao deitar na cama. É isso que eu quero ao levantar de manhã para o meu trabalho. É isso que eu quero ao cuidar dos meus filhos, ao lidar com as crises, as dificuldades da vida. Eu quero essa paz perfeita, que guarda o meu coração, porque eu confio de que Deus está no controle, está no comando. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. O Ministério de Louvor vai vir aqui à frente. Nós vamos ministrar essa adoração, dizendo: eu me rendo, que você possa render seu coração, sua ansiedade e sua vida no altar de Deus. Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração, Senhor. Nós apresentamos a Ti a nossa vida. Senhor, nós estamos sendo sequestrados por medos irreais. Estamos sendo roubados na fé e na alegria, só porque estamos focalizados em coisas que ameaçam, mas que não são verdadeiras. Senhor, tira essas neuroses do nosso coração. Tira-nos esses medos imaginários. Traga-nos paz, Pai. Traga-nos tranquilidade, traga-nos alegria de que o Senhor é o nosso provedor, de que o Senhor é o nosso Pai Celestial, e de que nós podemos confiar. Não dá para conciliar a ansiedade com o Senhor, porque o Senhor é o contrário da ansiedade, é descanso, é paz, é alegria, é refrigério. Então, Senhor, nós vamos nos render enquanto cantamos essa canção, e vamos declarar que o nosso Pai Celestial, que veste os lírios do campo, que alimenta as aves do céu, vai cuidar muito bem de nós, porque nós somos bem mais valiosos que esses bichos, ou essa fauna, ou essa flora. Assim, Senhor, nós consideramos essa noite, certamente, estar no seu altar. Te agradecemos, te adoramos, te louvamos em nome de Jesus.
Amém. Nós vamos cantar essa canção, queridos. E você que está na sua quinta, sexta, sétima semana de campanha, e você que vai começar hoje um propósito de oração por mais 7 com a gente, vem aqui à frente. O Ministério de Oração já está posicionado aqui para orar e abençoar seu coração. Quinta, sexta, sétima semana, e você que vai começar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Escute isso. tu és a direção, Ele é a sua direção, o sol a me guiar. Ele é a sua paz. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sim, Jesus. Sempre há de existir O amanhã dele, novo amanhã que já está preparado. preparado pra mim. Descanse, descanse seu coração. Já está preparado o que Ele tem para o seu coração. Então, se renda e saiba que dele vem todas as coisas. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro entregue essa meu noite. refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você que quer dar um passo nessa ansiedade, cante mais uma vez. Eu me rendo. Eu me Levante suas mãos assim comigo. rendo aos teus pés. Mostre para essa ansiedade que você tem um outro Senhor, que ela não te domina. Mostre para essa ansiedade, esse medo, que você tem em quem se apoiar, em quem confiar. Encontre refúgio, encontre paz, encontre segurança. Aleluia! Nos rendemos, Senhor Jesus. Tudo. E nos lançamos aqui, Senhor, aos teus braços. Onde encontro meu refúgio, Jesus. Esse é o nome, esse é o Pai Celestial, esse é o seu provedor, esse é quem te sustenta, Ele quem te cura, Ele que te sustenta, Ele que te fortalece, Ele que abre caminhos, Ele que restaura a vida, Ele que traz de volta aqueles que foram, Ele que pode fazer mudanças na sua vida imediatas, Ele pode consertar o que está errado. Esse é o nome, Jesus. Confie nele e que você possa servi-lo de todo o coração.
só vendo as outras coisas sendo acrescentadas, em nome de Jesus. Uma boa semana para você, e que você possa cantar esse nome durante toda a sua vida, mantendo o seu coração alinhado à presença de Deus e longe da ansiedade. Até a semana que vem, em nome de Jesus.